Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Lucélio Lafetá, o questionador. Vamos questionar? Como Constantino idealizou a Trindade? Uma boa pergunta, um bom questionamento. O Constantino, ele era politeísta anteriormente e ele, ao som das ondas, ao sabor das ondas, ele escolhia um Deus mais afim para agradar aqueles que estavam ao seu redor ou que tinham maior afinidade com ele. Quando ele estava com Maximiliano, ele abraçou o semideus Hércules, e na verdade ele era um semideus grego chamado Heracles, e posteriormente Roma absorvia todos os deuses dos outros povos já dominados. Ele adotaram também os deuses gregos, mudando alguns nomes de vários deles. Então, o Hércules, ele chamava Heracles na Grécia e foi passado para Roma com o nome de Hércules. Também tinha um pastor em Roma, né, que era muito afamado, e ele tinha uma força descomunal, e também os seus atributos como pastor foram colocados nesse Hércules. O Hércules, o Maximiliano, como ele estava na corte de Maximiliano, e o Maximiliano gostava do Hércules, ele se apegou a esse semideus. Quando ele saiu e foi para o lado do seu pai com as suas tropas, com os seus soldados, os soldados tinham o Sol invicto como o deus principal. O Sol invicto que era adorado no dia do domingo e que fazia-se o solstício de inverno. Ele também, no final da sua vida, ele apegou-se muito a Zeus. Então, o que aconteceu? Ele pegou esses três deuses e os transformou, queriam acoplá-los, porque todos os povos pagãos tinham três deuses, em especial maiores. Por exemplo, o Egito era Horus, Osíris e Íris. Lá na Índia, né? Sivu, Shiva e o Brahma, e outros povos, até os babilônios também tinham seus três deuses, e assim sucessivamente. O que aconteceu? Ele pegou essa trindade pagã e acoplou ao cristianismo. Ele deu a condição ali no cristianismo, ele criou o Jesus Cristo, porque Jesus é um nome que não tem muito significado hebraico. Ele não tem significado algum, porque ele foi vindo do grego, Iesus, e posteriormente, bem posteriormente, foi acoplado a ele o J, e era Iesus, no máximo Iesus. E depois foi colocado nele, ele era conhecido como Ezu. Foi acoplado a ele o J e o S, com o nome, e o Cristo, como no grego é o Messias. Essa faceta, eu até gostaria de colocar aqui um texto bíblico para comentar sobre esse fato. Vou ler. Mateus, capítulo 1, versos de 1 a 5. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Sará de Tamar. Tamar era a nora de Judá. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon,
Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz gerou Jobed, de Ruth. Então, aqui sucessivamente, Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E aí sucessivamente até o José. Mas como é muito longo, eu quero até só isso aqui para demonstrar algumas coisinhas. Em primeira mão, aqui fala de dois personagens, né? A Tamar e a Ruth. Quando Judá casou com Tamar, ele ia suscitar filhos dos seus filhos, que os dois filhos seriam a prole dos dois outros filhos que tinham morrido com a Tamar e não tinham gerado filhos. Então, Judá não teria que estar aqui na genealogia se fosse pegar qualquer pessoa que não estava, não é genealogicamente falando, né, com seus gens que transmitiu para Tamar. Então, o Farés, que aconteceu com ele? Ele era filho de Judá com Tamar. Então, por isso, Judá está aqui inserido. E não o filho dele, porque ele estava suscitando o filho dele. Mas o filho dele não tinha gerado. Então, quem gerou foi Judá. O Boaz também. O Boaz. Ele gerou, né? Aqui Boaz gerou Jobed de Ruth. Então, Ruth era a nora, né, da Noemi, e ela tinha que ser gerado, o Boaz tinha que gerar o filho para Noemi, para o filho dela. Era para que ele estava gerando para o filho dela. Porém, quem é constado aí é Boaz. Porque ele é o gerador, ele que gerou o filho, e não aqueles que era para ser, quem era para ter nominado. Então, a mesma coisa acontece com o José. Nós pegamos o texto aqui, olhei no finalzinho. Eliú gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Então, gerou José. Aqui é a genealogia de José. Maria. Então, se ele é filho de Davi, filho de Abraão, ele tem que ser filho de José. Se o Messias é filho de José, ele tem que ser gerado por José. E José tem que ser constado aqui, porque constou-se aqui a genealogia desde o princípio para José. Então, José tinha que ter gerado o Messias. E para ser homem, ele tinha que ser gerado do homem, do Yosefe, com a Miriam, que o José é um nome romano, de Yosef, que é o nome hebraico de José. E Miriam, o nome hebraico de Maria. Então mudaram até isso. Foram todas as coisas mudadas para que não ficassem os nomes verdadeiros. E Jesus é um nome grego, né, como eu anteriormente falei, que não tinha um significado. Se colocasse Yeshua, aí sim, Yahvé salva. Então é o nome verdadeiro. E é um Messias. Ele tipifica o Sansão, que veio consagrado a Deus. Ele era filho de quem? Dos pais dele. O Sansão foi consagrado a Deus desde o ventre. E sucessivamente, esse aqui, o Messias, teria que ter sido consagrado, e por isso que ele chama Nazireu, Yeshua Nazireu, Rex do Iudeu, ou Iudário, né? Então é Nazireu, que é consagrado a Deus, e não Nazareno, como colocaram, né? Deturparam o nome, de Nazireu para Nazareno.
não tem concepção. Então, Nazireu é porque ele era consagrado desde o ventre a Deus, ao Deus de Israel. Então, qual a mudança que ele fez? Ele colocou a ideologia greco-romana. O Constantino idealizou o Cristo, o Jesus Cristo, ele acoplou o Hércules. Que era Hércules? Hércules foi filho de Alquimena com Zeus. Zeus foi lá, Anfitrião estava em guerra, o Zeus, que era o deus do Olimpo, né, o senhor do Olimpo, o maior rei, o maior deus do Olimpo, ele foi até Alquimena, manteve relação com ela e nasceu o Hércules. Por isso, o pai do Hércules chama Anfitrião, aquele que recebe. Né? Deixamos conhecido como anfitrião. Então, foi colocar José na posição de anfitrião, recebendo, ficando só como um pai postiço, como anfitrião. Isso é uma ideologia greco-romana, idealizada. Ele pegou os deuses e misturou. Ele queria fazer um sincretismo religioso, e aí ele fez a Alquimena a Maria, o José o anfitrião, e Zeus, que era o deus do Olimpo maior, ele também acoplou a isso aí. Inclusive, ele colocou essa trindade como Zeus, Hércules e o Sol Invicto, que ele também era um adorador, inclusive ele era o sumo pontífice máximo do Sol Invicto. Então ele era o máximo, o chefe máximo da adoração a esse Deus. E ele não abandonou esse título, não. Ele não tirou esse título. Ele permaneceu com ele ao longo da vida. E ele adorava esses três deuses. E aí, então ele pegou esses três e criou com eles a Trindade, né? Usando outros termos, outras nomenclaturas para enganar os incautos. Porque os pagãos acreditavam em uma Trindade pagã, como eu disse anteriormente. E aí o que ele fez? Ele fez essa nomenclatura diferenciada, jogando todas essas condições de Hércules no Cristo. E essa nomenclatura acabou fazendo essa introdução. Houve algumas alterações? Sim. Inclusive, a Vulgata Latina, conhecido como São Jerônimo, ou Jerônimo, foi manipulado, inclusive, alguns textos. As Bíblias católicas reconhecem que o Jerônimo alterou. Se ele alterou algumas, pode ter alterado outras. Mas mostrando aí que ele quis dar essa concepção. Porque o Messias bíblico, ele tem que ser filho de um homem e de uma mulher. E ele tinha que vir descendente de Davi, que ele fez essa promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó e a Davi. Se ele fez essa promessa a esse povo, que vinha do seu descendente direto para ser o Messias que se sentaria no trono de Davi, por isso que ele é chamado de rei. Então, ele não foi, se ele não foi filho de um homem, ele era um semideus, como Hércules. Essa é a diferença, essa é o ponto-chave do Yeshua HaMashiach, o Messias bíblico, o Messias do povo hebreu, que eles esperavam, filho de Davi, filho de Abraão, como diz o início aqui de Mateus, e que ele foi manipulado para que as pessoas que não eram proibidas, posteriormente na Idade Média foi proibida e foi liberada só em 1963 pelo papado, o Papa João XXIII, no Concílio Vaticano II, liberou a Bíblia para ser lida pelas pessoas
na língua vernácula, a língua do povo. Então, percebe-se que foi introduzido e, através dos concílios, através dessas performances, foi aceita essa forma, né? Mas, então, principalmente o filho, né? Ele ficou acoplado a isso. Se nós pegarmos na mitologia greco-romana, nós encontramos o Hércules. E o próprio Constantino era um adorador dele, esse semideus. Então o que ele fez? Nada mais, nada menos que agradar a todos ao mesmo tempo, criando esse cristianismo pagão, onde que as pessoas iam adorar os seus deuses de forma aleatória, de forma que eles aceitariam aquilo ali, e que poderiam escolher o Deus que eles quisessem. Tendo essa trindade e ameaçando e forçando as pessoas a aceitarem. Aqueles que não aceitavam, que aceitavam um Deus uno e o Messias homem, né? Inclusive, ele se proclamou filho do homem, nos textos que ele fala, eu sou filho do homem, o filho do homem veio para salvar o filho do homem. E ele foi declarado filho de Deus na sua ressurreição, como está escrito lá em Romanos capítulo 1, verso 4, ele foi declarado filho de Deus na sua ressurreição, e também no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 32 em diante, mostra que tu és meu filho, hoje te gerei, ressuscitando a esse, o filho, e trazendo, e dando a ele essa condição de filho de Deus. Então, nós vemos aí uma argumentação para apagar a crença judaica, para denegrir o judaísmo, para denegrir a parte do que nós chamamos hoje do Velho Testamento. Não, se você guardar o sábado, você está judaizando. Se você falar o nome Yeshua, você está judaizando. Se você seguir as regras e os 10 mandamentos, onde que está escrito no Êxodo capítulo 20, você está judaizando. Então, o Constantino veio e manipulou isso. Em 321, ele fez o Edito de Constantino, onde ele oficializou o domingo como dia de guarda. Então, você vê que desde 313 até 325, ele veio manipulando algumas coisas para que as suas ideias, quando chegasse lá no concílio, ele liderou o concílio, que ele era obrigado por isso, com esse título que ele tem de imperador e de pontífice máximo, ele tinha que liderar. Ele inclusive, houve até alguns imperadores que interviram, porque eles tinham a condição de intervir em qualquer religião, e o Constantino, com essa aptidão, com essa capacidade, ele interviu e criou essa grande religião que, posteriormente, os outros imperadores oficializaram como a igreja, a religião do Império Romano. No mais, eu quero agradecer. Eu enfatizei hoje sobre o filho, mostrando sobre isso, né? Sobre como é que manipularam para mudar o filho, e também mostrei sobre Zeus, né, o pai, e o sol invicto. Ele misturou. Inclusive, existe um dos símbolos do sol raiado. A Mitra, por exemplo, que é o sol dos persas, também é uma coisa que está na liturgia. Mitra diocesana e outras coisas. No mais, eu quero agradecer e muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, deixe críticas, comentários e dúvidas aí embaixo. Até o próximo vídeo.